Está chegando ao final. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir Jesus. O fogo do Espírito Santo está aqui. Deixa Ele te queimar, deixa Ele te avivar. Aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Aleluia. É com muito prazer que nós queremos apresentar e já convidar a Camila Barros, ela que já faz parte, a pastora Camila Barros, que já faz parte da família Transformação, ela e o nosso querido amigo Samuel Messias, que hoje está casado, da glória de Deus. O ano passado, tá vendo aí, que é profético, o ano passado ele estava aqui, noivo, solteiro, noivo, e hoje o homem está casado, está abençoado. Ele disse para mim que a lua de mel dele é... Quanto tempo, Samuel? 3 anos. A lua de mel dele é 3 anos. Deus abençoe, Samuca. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Camila Barros, fique à vontade, missionária. Deixe Deus te usar. Receba a missionária com saúde, Paulo. Oh, glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eita glória, aleluia. São em momentos como esse, né, em que nós entendemos com mais exatidão o que Moisés quis dizer quando ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Engraçado que Canaã era caminho de subida, né? Isso fala sobre realmente estar em honra, estar no alto, né? Hoje a gente diria ser exaltado. Mas veja, nem se for para subir, nem se for para chegar onde tanto se queria chegar, nem se for para realizar o sonho, se a tua presença não for conosco, eu prefiro ficar aqui nesse deserto, nesse vale, né? É basicamente isso, porque era onde eles ainda se encontravam. Oh, aleluia! Deus abençoe Josadac, sua esposa, sua família, toda a galera, a equipe que trabalha no Transformação. Eu não atendo esse evento por haver disponibilidade de data na minha agenda, eu atendo porque todas as vezes que eu venho, eu vivo um nível de transformação na minha vida. Então, eu venho com muito interesse, com muita expectativa de que Deus faça algo na minha vida. E quando eu vi esse tema, começa em mim, é isso? Comece em mim. Hã? Que comece, gente, eu só perdi um quê? Poxa. Que comece em mim. Eu disse, Deus, é exatamente o que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. E eu sei que o Senhor há de inaugurar um ciclo novo através da sua vida e na sua própria vida. Oh, aleluia! Você recebe isso? Diga amém. Aqueles que estão sentados, vamos nos pôr todos de pé agora. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Samuel Messias, Deus abençoe a sua vida. Quando eu percebo que é você que me antecede, tem forte chance de eu não conseguir pregar. O pessoal fica por isso aqui, ó, porque eu fico a ponto de ser catada com a pá, irmão, para juntar os pedacinhos de tanta presença de Deus que a gente sente e se derrama. Deus abençoe sua muito digna esposa, é Larissa, não é? Deus abençoe, Larissa, você é linda, glória a Deus. Você tem uma das 2 maiores vitórias que o crente pode ter, o quê? Ser bonito e ser crente. Minha filha, você está completa, só falta ser rica. Oh, meu Deus, é bom demais. Brincadeiras à parte, Deus te abençoe de verdade, Larissa.
Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Oh, aleluia! Irmãos, eu estou estranha, só eu estou sentindo, ou mais alguém está em estado de graça. Oh, aleluia! Essa unção está só aqui no altar, ou ela está chegando lá no final também? Tem crente recebendo de Deus aí? Aleluia! Se isso é verdade, levante a mão e diga aleluia! Ai, Jesus, glória a Deus! Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. João, capítulo 11. Irmãos, eu trouxe alguns materiais. Sabe se estão aqui nesse lounge aqui fora, mãe? Gente, é muito chique quando a gente faz evento aqui, né? Você viu o que eu falei? Se estão aqui nesse lounge aqui fora, ou então no hall. Quando a gente está na igreja, a gente diz assim, a minha banca vai estar ali fora. Mas aqui, né, aqui a coisa é encorpada. Terceiro andar, onde é terceiro andar? É um acima ou um abaixo? Eu não conheço aqui. Aí é aqui mesmo, mãe, glória a Deus. Vai estar lá a queridinha delas, a bata do leão, toda cravejada, que é reta na frente e enviesada atrás. Para quê, Camila? Para criar o efeito chapa-barriga e afina a cintura, diga aleluia. Vai estar a bata Tim também, aquela que combina com tudo, que foi pensada na cor cinza, justamente porque você pode fazer o que a indústria da moda chama de block color, que é jogar em cima de qualquer cor. Então assim, conhece uma amiga que não sabe combinar? Dá para ela, porque tudo que ela botar com isso vai dar certo, tá? E Camila, por que a manga é preta em corte e faca e o tronco cinza? Porque afina o tronco do busto até o quadril, diga aleluia. Aqui, meu irmão, é tudo pensado, é moda inteligente. E tem o queridinho delas, que é o vestidinho do leão, o tubinho preto, com um leão colorido, que vocês já sabem, se colocar um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Se tiver 40, vão dizer que é 30, se tiver 30, vão dizer que é 20, se tiver 20, vão dizer mentira, tem 18, 17. Vai estar disponível lá fora. Lembrando, gente, que a gente sempre trabalha com esse material, a fim de sermos mais efetivos na contribuição da obra missionária. Nos últimos 2 anos, Deus tem me dado uma direção, uma vez que o Brasil tem vivido um tempo novo, de investirmos no campo missionário com exclusividade no solo brasileiro, sobre a palavra que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós, por exemplo, temos também uma África brasileira, que é o Vale do Jequitinhonha, que há 2 anos também já não vive a mesma realidade de 10 anos atrás. Por quê? Porque nós compreendemos que há uma vastidão de campo para semear aqui no Brasil. Então, ribeirinhos do Amazonas, Norte, Nordeste, Sertão da Bahia, é onde estão alguns projetos de base que a gente já investe há algum tempo ao longo desses 2 anos. Camila, por que você está falando isso? Para você entender que quando você veste uma roupa dessa, você também está vestindo alguém, seja de comida, seja de calçado, seja de roupa, ou seja de munição na palavra de Deus, para mudar a realidade de uma comunidade geográfica local no Brasil. Ou seja, não é investimento só em missionário porque é crente, não. Mas a gente teve aqui uma área do sertão da Bahia, numa região de 5.000 habitantes, onde a fome, que já era contínua, foi erradicada, a mortalidade infantil, porque nunca mais essa região teve fome. Diga glória a Deus! Se a obra missionária e o poder da igreja, quando não vê nem credo, nem cor, nem raça, só vê o amor e investe na obra, tá bom? Vai estar disponível ali fora. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Versos de número... Deixa-me ver aqui. 20 em diante. Oh, aleluia, Deus abençoe a ministração que nós recebemos, antes ainda do Samuel. Pastor, é Diego ou Diogo? Pastor Diogo Dantas. Que discernimento, que palavra, irmãos. Eu acho que eu não me lembro do terreno do nosso coração, antes de uma segunda porção da palavra de Deus, ser tão preparado, para que a gente pudesse receber mais um conteúdo, porque... Que palavra de discernimento, pastor Diogo, onde quer que o senhor esteja, nós louvamos a Deus pela sua vida, glória a Deus. João, eu disse 10 ou 11, gente? Isso aí, versículos de número 20 em diante. Diz assim o texto: ouvindo Marta que Jesus vinha,
Saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora... Daqui é melhor. Cadê? Me deu o... Obrigada. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Olha, ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Em outras versões, teu irmão ressurgirá. E respondeu Marta: eu sei, diga comigo, eu sei. A conotação de Marta aqui é eu creio, então substitua momentaneamente eu sei por eu creio. Diga, eu creio. É isso que ele está dizendo. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E disse Jesus: Marta, eu sou. Diga, eu sou. Jesus disse o quê? Jesus disse eu, complete aí, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, o que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã em particular, dizendo: o mestre te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava num lugar aonde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram, perceberam que ela saía, rapidamente se levantaram e seguiram-na, supondo que ela ia para o túmulo chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar aonde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, também os judeus que com ela vinha, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E perguntou ele: onde o puseram? E respondeu: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra posta sobre ela, e disse: tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: eu não te disse que se creres. Eu não te disse que se creres. Olha para quem está ao seu lado e diga: você disse que cria. Está preocupado com o fedor agora, por quê? Olhe para quem está ao seu lado antes de concluir a leitura e disse: você tinha dito lá no início que acreditava. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra do sepulcro, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
E o morto saiu. Alavassúria. Tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lençol. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E você diga amém. Amém. Senta dando glória a Deus por essa palavra. Ei. Oh, aleluia. Oi? Glória, glória a Deus. Deixa eu te falar, eu acho que a dicção do sem fio está saindo melhor. Peraí. Glória, 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 glória. Você melhorou, só porque eu peguei de volta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vire-se em direção a alguém e diga assim para essa pessoa: nem ontem, nem amanhã. Dá um grito de crente pentecostal para ela e diga: é hoje. Amém? Nem ontem, nem amanhã. O ontem já foi, o amanhã não está sob domínio da nossa alçada. O que Deus tem para fazer conosco, em nós e através de nós é hoje. É hoje. É hoje. Nós temos muita fé, e eu não tenho dúvida nenhuma da fé que eu tenho, e também não tenho dúvida nenhuma de que realmente você está aqui movido por fé. Um evento como esse não acontece se não houver fé. Não nessa envergadura. E quando eu falo sobre o quilate, sobre a envergadura do projeto e da conferência Transformação, eu não estou falando sobre cadeiras, eu não estou falando sobre um centro de convenções, eu não estou falando sobre custear passagens, hotel e tudo aquilo que depende para realizar um evento desse. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando sobre, depois de tudo pronto, ter a certeza de que Jesus vai aparecer. Ter a certeza de que a glória de Deus será manifestada. Ter a convicção de que eu vou me dirigir a este lugar na crença e na fé de que haverá para mim alguma transformação, alguma palavra reveladora, algum start de Deus para a minha vida, ou para alguns aqui, quem sabe, um nunca mais em alguma área que eu não quero mais e não tenho mais disposição para combater, né? Eu tenho certeza que se nós estamos aqui, estamos movidos em fé, até porque, como já anteriormente disse o pastor, não queremos aqui oferecer para Deus um culto movido por pecado, e a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Eu não tenho dúvida da sua fé para acreditar que a partir de hoje, Deus pode mudar histórias que se repetem e erros que se repetem desde muito tempo na sua história. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu sei que você também não tem, porque a sua motivação em vir aqui é a esperança de que essas coisas em Deus possam acontecer. A segunda coisa que eu também não tenho dúvida nenhuma é que sobre a sua vida há uma palavra. E nós nos movemos pela palavra. A fé que dizemos ter, ela só é real porque antes de ser produzida, primeiro nós ouvimos porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se não houver palavra, não haverá uma fé genuína. Se não houver uma fé verdadeira, é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, se você não compreende quem Ele é e aquilo que Ele faz, sendo galardoador daqueles que o buscam, como diz o autor da carta aos Hebreus, você obviamente pode até saber aonde Ele está, mas não vai receber nada daquilo que Ele pode fazer, porque todas as coisas que estão sobre a sua vida, preparando-se para serem inauguradas, para que você receba, só podem ser recebidas mediante a fé. Mediante a fé. É bem verdade que muitas vezes as pessoas confundem a prioridade dessas duas coisas. Como assim, Camila? Elas têm palavra e têm fé, mas elas invertem a ordem da prioridade. Normalmente elas têm primeiro fé e depois procuram conhecer a palavra. Por isso a fé delas é uma fé muito emocional, muito inconsistente. É uma fé que só dura 2 horas de culto. É uma fé que só dura enquanto o louvor é cantado. É uma fé que só dura enquanto a palavra é ministrada. Por quê? Porque ela é uma fé motivacional. Ela não é baseada naquilo que eu sei, ela é baseada naquilo que eu sinto.
E uma fé que é baseada naquilo que eu sinto não tem força, não tem poder, não tem maturidade o suficiente para ser consistente, para atrair todo o poder, toda a revelação e todo o cumprimento da promessa ou da vontade de Deus para a minha vida. Então, por isso, quando nós afirmamos aqui nesta tarde, dizendo assim, você precisa de fé para receber, a afirmação é exatamente essa. Você precisa de fé para receber, porque Deus não precisa da sua fé para fazer. Não, vai ouvindo aí. Sou eu que preciso de fé para receber o que Deus já fez. Deus não precisa da minha fé para ter poder para fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua podendo. Se eu acredito, Ele faz. Se eu não acredito, Ele continua fazendo. Agora, e por que eu preciso então de fé para receber? Porque Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer, mas Ele só revela o poder daquilo que Ele fez na vida de quem crê. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, no princípio a terra era sem forma e vazia, isso significa que não havia nada. Complete aí para mim, galeria, por favor, não havia? Gênesis capítulo 1, não havia? Porém o Espírito de Deus, mesmo no meio do nada, ou sobre o abismo das densas trevas, ou sobre as águas que estavam nas trevas, dependendo da sua versão, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face irrefletida dessas águas. Não diz que era o espírito do demônio, não diz que era o espírito de Satanás, é antes de tudo isso, eu estou falando dos primórdios da criação. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era o Espírito de Deus, mas mesmo assim não acontecia nada. Mas era o Espírito de Deus, Camila, era o Espírito de Deus, mas não acontecia. Mas Camila, todas as coisas são operadas pelo poder do Espírito de Deus. Pois é, mas mesmo assim não acontecia, porque o Espírito só reage diante da palavra. E a palavra ainda não havia sido manifestada. Então preste atenção, tem Espírito de Deus, não é do diabo, é de Deus. Tem o Espírito de Deus, mas se não tiver palavra não vai acontecer. Pode ser do monte, do remanto, do pré, do ché, do pode ser do jejum, do cântico espiritual, pode ter o ministério do louvor, pode ser envolvido na intercessão, na súplica, no quebrantamento, na adoração, pode fazer jejum de Daniel, rapar a cabeça, deixa a barba crescer, paga voto, pode fazer 7, 14, 21, 48, se não tiver palavra não acontece nada, porque o Espírito se move de acordo com a palavra. Por isso em Ezequiel no capítulo de número 37, quando o Senhor pergunta para Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele diz, Senhor Deus Jeová, tu sabes. Aí ele diz assim, então diga assim, filho do homem, profetiza. E ele começa a profetizar. A primeira coisa que ele chama pela palavra é o Espírito, porque é o Espírito que executa a obra de Deus aqui na terra. Aí ele diz, chame assim, vento dos quatro cantos, e ele diz a Ezequiel, diga-lhe ao Espírito, ele diz, diga-lhe ao Espírito que sopre, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. E Ezequiel começa a profetizar. Ele profetiza o que queria? Não. Ele profetiza o que sentia. Se dependesse do que sentisse, não saía profecia alguma, porque ele não sabia se o vale podia ressurgir. Ele disse que Deus sabia. E aí Deus começa a dizer para ele naquela visão, diga assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí o que Ezequiel fazia? Ele repetia com fidelidade tudo aquilo que Deus dizia. Por quê? Porque a palavra de Deus não é inventar algo novo, é ter a capacidade de reproduzir com fidelidade o que já foi dito, o que já foi liberado. Então Deus falava e Ezequiel repetia. Tinha o Espírito no início da profecia, mas ainda não se ouvia no vale o barulho e o ruído de cada osso se juntando ao seu osso. Por quê? Porque o Espírito não reage à cor do meu cabelo, à cor da minha pele, ao dinheiro da minha conta bancária, a minha carteirinha de membro, há quantos anos eu sou batizado, ou se eu falo em línguas estranhas ou não. O Espírito só reage diante da palavra. O Espírito se manifesta diante da palavra. Dele é o querer e dele é o efetuar. Depois que ele libera a palavra sobre o Espírito,
Aí o texto diz que houve-se um ruído e um barulho no vale, e cada osso começou a se juntar ao seu osso. Então levantou-se daquele lugar um poderoso e um numeroso exército. Camilo, o que fez esta obra? Quem fez esta obra foi a palavra, e segundo a visão que Ezequiel estava tendo, tinha nele capacidade de crer que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele estava fazendo. Então veja, Deus não precisou da fé de Ezequiel para levantar aquele vale, para levantar aquele exército, no meio daquele vale, mas foi a fé de Ezequiel que lhe permitiu ver a visão daqueles ossos secos se tornando um poderoso e numeroso exército. Volta para Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então vamos lá, novamente, tinha Espírito, mas ainda não tinha. E se não tiver palavra, não vai acontecer nada. Aí o texto diz, e disse Deus, haja luz. E o que foi que aconteceu, gente? Houve luz. Agora vamos lá, quando olhamos para Gênesis 1, no início da criação, não vemos manifestação de fé, nós só vemos manifestação de palavra. Então responda com inteligência de acordo com o que está na Bíblia e não de acordo com o que você sente no seu coração. Deus usou fé para fazer o mundo? O Criador de todo o universo estava esperando um amém, um tá ligado, um assim seja, para se cumprir na terra o que sua voz já havia liberado no céu? Não. Então nós atestamos que na criação do universo, tudo que existe e tudo que há, como diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Então não há ali fé para se cumprir a palavra. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente nada. Camilo, então eu vou me tornar uma incrédula, pouco me importa o que Deus vai fazer. Então você fique aí largada. O que eu quero apenas te fazer compreender é que eu tenho que parar de usar a minha fé como se ela fosse mola propulsora para Deus ter poder para fazer as coisas que eu quero que Ele faça. Porque senão eu nunca vou encontrar em mim fé o suficiente para gerar todo o poder que Deus tem. E o que está acontecendo? Está acontecendo que a maioria de nós, juventude ou não, mas todos cristãos, estamos invertendo a prioridade do uso da fé. O que isso significa? A gente tem fé, mas por usar de maneira errada, a gente não vê o milagre. A gente não vê a resposta das orações. A gente não vê gente sendo curada. A gente não vê gente sendo liberta. A gente vê pessoas que são cheias da unção de Deus, mas não conseguem falar em línguas estranhas, não conseguem ainda receber a evidência do batismo do Espírito Santo com fogo para revestimento de poder. E aí eu pergunto, tem fé? Tem, tanto tem que estar aqui. E por que não recebe? Porque inverteu a prioridade. Tu pensas que primeiro tem que crer, para depois a palavra se manifestar. E Deus está dizendo, primeiro tu tem que saber o que eu digo a teu respeito. E aí a tua fé vai manifestar de modo espontâneo e efusivo aquilo que o seu coração, aquilo que a sua vida, aquilo que Deus já determinou sobre você. Deus não precisou de fé para fazer o mundo, mas quando eu abro a minha Bíblia, em Gênesis capítulo de número 1, eu preciso de fé para crer que quem fez o mundo foi, mas Ele precisou dessa fé para fazer o mundo? Vamos lá, gente, Ele precisou dessa fé para fazer o mundo? No verso 31 ele diz assim, tudo tenho-vos dado. E ele diz assim, tudo tenho feito. Olhe para alguém e diga, Ele já fez tudo. Diga de novo aí, diga, está tudo feito. Tudo feito. Ele disse, tenho feito tudo. Verso 31. E tenho-vos dado tudo. Diga de novo para alguém aí, está tudo feito. Diga, está tudo feito. Ele fez tudo e já te deu tudo. Então veja, eu não preciso de fé para Deus ter poder para fazer. Eu não preciso de fé para que Deus faça. Eu preciso de fé para receber o que Ele já... Deus está dizendo aqui, e se eu te disser que tudo que você almeja e todas as palavras que eu já liberei sobre a sua vida, elas não estão reservadas para você no futuro, elas estão reservadas para você no agora.
Camila, se isso é uma verdade, por que eu não recebo? Porque sua fé é emocional, e ela não caminha de acordo com o que você sabe, ela caminha de acordo com o que você sente, e isso arrebenta a tua vida. Você nunca parou para se perguntar? Tu tens palavra, tens sobre a tua vida uma promessa, e também tens fé em Deus, que lhe fez a promessa, para que cumpra a promessa que lhe fez, mas por causa de uma fé que hoje está bem e amanhã está mal, por causa de uma fé que só se move de acordo com o que sente, não de acordo com o que sabe, você vive oscilando na crença do que já havia Deus dito, que faria, ou que já havia deixado pronto para você. E por que isto acontece? Porque estamos deixando as nossas emoções governarem as nossas decisões. Enquanto você for guiado pelos seus sentimentos, você será imaturo. Enquanto você for guiado pelos seus sentimentos, seu lugar na fila não muda. Enquanto você for guiado pelos seus sentimentos, você vai oscilar emocionalmente e espiritualmente. Enquanto você for guiado pelos seus sentimentos, você não viverá uma vida progressiva. Hoje Deus está dizendo para alguém: não importa o que você sente, importa a consciência do que você sabe. Se você entender o que Deus disse a seu respeito, e se trouxer sobre a tua vida a palavra que Deus disse a seu respeito, você não precisa correr atrás de bênção. São as bênçãos que vão te perseguir até te alcançar. Ele olhou para o Ebal e determinou a maldição quando entregou a lei. Olhou para o Gerizim e entregou a bênção. E ele disse: se vocês ouvirem, se vocês atenderem, se vocês obedecerem os mandamentos, que significa palavra, que hoje o Senhor Deus libera sobre vocês, Ele diz: eu farei. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você não faz nada. Não, você precisa dizer isso. Diga de novo, diga: você não faz nada. Porque tem gente aqui com gastrite nervosa, tem gente aqui tendo queda de cabelo, tem gente aqui que só engorda, outros que só emagrecem, não por causa do seu biotipo, mas porque a ansiedade é como um comichão, é como um bicho carpinteiro que está te roendo até os ossos, porque você se lembra da palavra, acredita na promessa, mas acha que tem que fazer alguma coisa para cumprir aquilo que Deus falou, e Deus está dizendo: você não faz nada, quem vai fazer sou eu. Você não tem força nem capacidade para fazer nada, quem vai cumprir sou eu. Mas por que eu fico agoniada? Porque eu não me atento com exatidão para aquilo que Deus disse, e deixo todas as minhas ações e decisões e escolhas serem governadas por aquilo que eu estou sentindo naquela hora. Só que Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, se você lembrasse, e se você trouxer ponto a ponto o que foi que eu disse que faria, qual foi a palavra que eu liberei? Ai, Camila, mas olha, nunca veio nenhum vaso machar e botar a mão no meu ombro, não importa. Tudo o que você precisa está aqui. E o que ele disse era que se você ouvisse, entendesse e obedecesse, ele diz: ei, você não vai fazer nada, eu farei com que todas essas bênçãos, e quais eram as bênçãos? Muitas. Ele disse: bendito será o fruto do teu ventre, bendita será a tua amassadeira. Vamos trocar para uma linguagem moderna para todo mundo entender. Bendita será a tua conta poupança, bendita será a tua conta corrente, benditos serão os teus investimentos, a tua aposentadoria, benditas serão as tuas casas, bendita será a tua casa no campo, tua casa na cidade, tua casa de praia, tua casa na área rural, bendita será a tua saúde, a saúde do teu marido, a saúde dos teus filhos, a saúde da tua esposa, a saúde dos teus netos, bendito será todo o ventre que nascer de ti, benditos serão os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dele com ele, e eu te abençoarei até 1000 gerações, se você se lembra. Se você se lembra. Se você sentir, não. Se você souber. Pare de ser governado pelo que você sente. Hoje o Senhor te trouxe aqui e Ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: você mal se conhece. E sabe quando você passa a se conhecer melhor? Quando você passa a conhecer mais a Deus. É em Deus que a gente descobre a nossa verdadeira identidade. Quanto mais conhece a Deus, mais conhece a si mesmo. Porém, todavia ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal.
O problema é que a gente pensa muito sobre a gente e pouco sobre Deus. Ele diz, eu sei que pensamentos tenho de vós. Primeira verdade dessa frase, ele está dizendo, eu tenho um pensamento original e meu ao seu respeito. Não, você ainda não entendeu não, mas vai entender. E quando entender, dá glória, porque a Bíblia diz que quando Deus fala, a congregação diz glória. Veja isso. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Sabe o que significa essa primeira frase? O que eu acabei de dizer. Eu, o Senhor, tenho um pensamento original, um pensamento próprio, um pensamento meu ao seu respeito. Dizendo isso, ele já determina outros dois significados. O que ele está dizendo? Eu não penso de você o que os outros pensam a seu respeito. Agora, para mim, a terceira fase é ainda melhor. Quando ele diz isso, ele não está dizendo apenas, tenho um pensamento próprio. Não está dizendo apenas, eu não penso de você o que os outros pensam sobre você. Ele está dizendo acima de tudo. Acima de tudo, ele está dizendo, eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Ele está dizendo, eu tenho um pensamento meu, e o que você pensa a seu respeito não intervém o pensamento que eu tenho, não intervém o plano que eu executei, não intervém aquilo que eu determinei para a sua vida. Eu tenho um pensamento meu. Sabe o que ele está dizendo? Eu já tinha esse pensamento antes de você saber quem você era, porque quando tu ainda era maçã informe no ventre da tua mãe, ali eu já te conhecia. Camila, se eu tenho todas essas coisas contando ponto ao meu favor, por que eu não me sinto realizado, mas frustrado? Por que eu me sinto atrasado em relação a todo mundo? Camila, eu conheço gente que nem crente é, nem serve a Deus, nem conhece o poder de uma oração, não sabe o que é exercício da fé, e nem tem palavra de Deus sobre a vida, mas eles já chegaram em lugares que eu ainda não cheguei, eles estão em cadeiras que eu ainda não me sentei. Eu não consigo compreender isso, eu vou lhe explicar. Deus está dizendo, eles chegaram lá porque de fato são capazes de chegar. O problema é que quando nós recebemos de Deus uma palavra, ao invés de entender que fomos agraciados, queremos compensar isso tendo mérito. Ouça isso. Porque nos achamos tão indignos de termos recebido da parte de Deus uma palavra, e é verdade que somos, que ao invés de entender que foi graça, favor e merecível, começamos a fazer uma série de coisas, achando que a gente tem que se posicionar para fazer o que Deus disse que ia fazer. Só que foi Deus que disse que ia fazer, e a responsabilidade de cumprir uma promessa não é de quem a recebe, é de quem a faz. Quem está entendendo, diga amém. Mas a gente faz igual Abraão, a gente faz igual Sara, que pensa, ora, sou de cabelo branco, sou estéril, a vida dela é contrastante e totalmente descondizente com a realidade da promessa que foi feita. Veja bem, Deus quando levanta Abraão, eu vou voltar lá para João, mas preste atenção, Deus quando vem para Abraão, ele lhe faz uma promessa ligada à paternidade, ele faz a Abraão uma promessa ligada a filhos. Só que Sara já era consciente de sua esterilidade, porque tinha anos e anos de casada e não dava filhos a Abraão. Então quando ela ouve a promessa, ela ri e ela pensa, vou fazer alguma coisa para fazer cumprir isso. Por quê? Porque se depender de mim não vai cumprir, porque eu sei que eu sou estéril. Agora, atente-se para o tipo de palavra que Deus liberou sobre a vida de Abraão: paternidade, nação, multidões, filhos, hereditariedade. Mano, não, presta atenção, olha o que ele está dizendo. Abraão, tenta contar as estrelas do céu, se é que as pode contar. Aí ele emenda, tenta contar os grãos de areia que se espalham sobre a terra, se é que podes contar. Não dá para contar, né? Assim como você não pode contar as estrelas que povoam os céus, assim como você não dá conta dos grãos de areia que estão no oceano, assim eu vou multiplicar a sua descendência. Peraí, será que Deus não sabia que Sara era estéril? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Essa promessa é discrepante, sim ou não? Sim ou não? Só que Deus não precisa da fé de Abraão para fazer cumprir. É Abraão que precisa de fé para receber o que Deus quer fazer. Escute isso. Sara pensa que tem que fazer alguma coisa, porque é a nossa mania. Achar que recebeu uma palavra e tem que fazer cumprir. Porque o pecado que habita em nós diz o tempo todo que a gente não é digno. Então, de vez de receber a graça de Deus, a gente quer compensar o que não merece.
E diz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Aí vem gastrite, queda de cabelo, perturbação, briga com o marido, briga com os filhos, briga com os pais. Porque tua mente está, funcionando numa voltagem terrível, para tentar fazer cumprir uma coisa que você nunca terá capacidade de fazer. E é aí que está a segunda parte da história. Qual, Camila? É que por receber de Deus uma palavra, você se acha. Você pensa que você é queridinho de Deus. Não, Deus tem um negócio assim comigo. Não, onde eu chego, Deus fala comigo. Não, olha, se eu chegar, Deus usa os vasos. E, não, a palavra vem... Eu sei que... Deus tem um negócio assim comigo. Deus está dizendo, meu negócio assim é com a palavra. Por isso Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome, vos será feito. Feito. Só que a gente começa a pensar que por ser muito especial, recebeu de Deus uma palavra. Não que nós não sejamos, mas a verdade é que quem recebeu de Deus uma palavra para chegar em um lugar onde não teria capacidade normal de chegar, não é porque ele era especial, mas é porque Deus viu que ele não tinha nada. Então, ao invés de ficar vaidoso, achando eu sou vaso, ao invés de andar por aí dizendo, me respeite que eu tenho promessa, ao invés de olhar para os outros e dizer, você não sabe com quem você está falando, você deveria andar pela rua dizendo, certamente bondade e misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Porque na verdade você não foi escolhido para ser alvo de uma promessa, porque você é, porque você pode, porque você arrebenta. Se ninguém nunca te disse isso, hoje a palavra de Deus revela. Você não sabe porventura que Ele escolheu justamente aqueles que não são. Sabe por que o glória diminui? Porque a tua vaidade é confrontada. Sabe por que tem gente que já chegou em lugar que não tem Deus e chega? É porque eles conseguem chegar sozinhos, mas você não. Você não. E se isso te humilha, tu já começou a entender o caminho. Mas se isso te leva à depressão, então você ainda não entendeu a finalidade do caminho. Ele está dizendo, ei, eu fiz isso porque quando eu olhei para você, vi realmente que tu não tinha capacidade de pregar, vi que tu mal sabia cantar, vi que tu não tinha os instrumentos certos, parece que tu nasceu numa família errada. E quando tudo gerava ao contrário da realidade, eu disse, ali, quando eu fizer, vai ficar claro que fui eu, vai ficar claro que foi a minha mão, porque Ele escolhe as coisas que não são para confundirem as que pensam ser. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu aquelas que parecem confusas para confundir as sábias. Meu Deus, coloque alguém no lugar que deve estar. Não para humilhar, mas para receber aquilo que Deus já liberou. E diga para essa pessoa, você não é. Ficou sem graça? Diga aí, você não é. Não, você está falando, eu quero que você grite. Tá bom? Eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer, você não é tudo o que você pensa que é. Se eu não sou tudo que eu penso que eu sou, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Porque quem é se manifesta em quem não é. Quem faz se manifesta em quem não faz. Quem pode se manifesta em quem não pode. Então é por isso que à medida que Ele faz, você não pode dizer eu sou. À medida que Ele faz, você deve dizer Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai confrontar alguém aí agora. E você vai dizer para esta pessoa, você não é tudo o que pensa que é. Camila, tem que gritar? Tem, mas eu não gosto de gritar. Então da próxima vez se inscreva numa conferência não pentecostal, porque essa aqui é pentecostal até o tutano. Quando eu disser 3, olhe para quem está ao seu lado e diga, você não é tudo que pensa que é. É 1, é 2, é 3, vai! E é por isso que Ele te escolheu, porque você é campo aberto para Ele realizar tudo o que Ele quer realizar, para Ele fazer tudo o que Ele quer fazer. Quem acredita nisso, reaja. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não entro, mas Ele entra. Quando a porta está fechada, Ele é a chave. Por isso Ele me escolheu. Sua família é discrepante. Sua inteligência não é tão eficaz quanto você pensa. Todavia Ele te escolheu, mas hoje Ele me trouxe aqui para dizer, pare agora
de tentar fazer cumprir aquilo que só eu posso fazer na sua vida. Para! Ei, para! Para de ficar perturbado, angustiada, tentando arranjar uma posição que faça você merecer o que Deus disse que vai fazer. Para com essa loucura. Você não vai encontrar essa posição. E ainda que houvesse em você capacidade para chegar nessa posição sem a ajuda de Deus, mesmo que você dedicasse todo o seu tempo, a Bíblia diz, considere-se no final de tudo isso, servo inútil. Porque não é mérito, é graça. Aí pensamos assim, Camila, eu sou assim, porque eu sou muito humildezinho, sou muito bacana, eu sou muito legal, eu sou muito servo. Eu vou lhe dizer a verdade. Quando alguém está acostumada a só receber mediante aquilo que faz, e a cultura brasileira te impõe isso, se não trabalhar não come. Porque nós viemos de uma miserabilidade, de um escravismo cultural muito grande. Então mesmo que você não perceba, isso está incutido no seu cognitivo. A ideia de merecimento, só vai receber se fizer. Aí Deus vem e diz, vou fazer. Você pensa, o que eu tenho que fazer então? Para receber. E aí bagunça a vida, e fica atropelada, fica perturbado, fica angustiado. Porque você não consegue achar uma posição que dê a você credibilidade o suficiente para ser alvo do que Deus disse que ia fazer. Por exemplo, tem gente que está tão acostumado a fazer tudo o tempo todo, é ótimo no servir, mas é péssimo no receber. Porque de tão acostumado que está a servir, um exemplo, tem irmãs que você vai na casa delas, ou irmãos, que eles estão tão acostumados para servir, que quando você vai na casa deles, eles botam a mesa, café, comida, cuidado, carinho, né? Cadeira tá boa, quer usar o banheiro. Meu Deus, eles são príncipes na recepção. A gente chega a se sentir constrangido com tanta bondade. Mas a gente senta, toma o café, e se a gente tentar pegar uma xícara para ir para a cozinha para lavar, alguém até grita, tire a mão daí. Sente aí, não faça nada, eu quero que você descanse, eu quero que você desfrute. Agora, quando você leva uma dessas pessoas que estão acostumadas com a mordomia do serviço, na sua casa, a fim de honrá-las, olha a dificuldade que elas têm. Você está ali com a mesa posta, ela senta, até come. Quando você começa a retirar a mesa, olha para trás, ela já está na cozinha com você. Aí você diz, não precisa, ela já abriu a bica, está com detergente na esponja, já está lavando. Aí você diz, tire a mão daí, ela não tira. Terminou de lavar a louça, volta para a mesa. Quer que eu tire a mesa? Não, tire a mão, não quero. Ela já tirou. Aí daqui a pouco a criança brincou, sujou um farelo, jogou alguma coisa ali do lado. Aí alguém já vem a dona da casa vem com a vassoura para juntar, e ela já foi na área de serviço e pegou a pá e a sacola. E diz, olha, está aqui. Aí você diz, fulano é tão humilde. Não, se você avaliar, a realidade não é para atestar humildade nisso. Não que também não seja, mas a maior realidade presente, incutida, tão profunda na mentalidade que as pessoas não veem, é que na verdade ela não faz isso só porque quer servir. Ela faz isso porque seu orgulho é tão grande que duas coisas acontecem. Primeiro, ela nunca se acha digna de receber. Então fazer alguma coisa enquanto recebe é uma forma de pagar. Pagar a comida, pagar o café, pagar a recepção. Segunda coisa, o orgulho dela velado de humildade é tão grande que na verdade ela não consegue enxergar que no fundo, quando aquele dia acabar, ela quer ir embora para casa, agraciada porque recebeu uma honra, mas não tão agraciada assim. Ela quer saber que fez alguma coisa, para no fundo você sempre ter em sua mente que serviu, que a ela você não deve. Então chega a Deus nessa nossa mentalidade e diz, vou fazer. A gente não aguenta, pega uma H e coloca na cama do prometido. Porque a gente diz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque de mim eu sei que não vai fazer. A promessa é muito discrepante. Camila, o que isso tem a ver com João? Tem tudo a ver, fica ligado. É tão discrepante que tudo nos leva a não crer. Só que por que mesmo assim Abraão creu? Porque ele estava crendo na palavra e não na circunstância da sua realidade. Vamos lá e eu já volto para João. Veja, você acha que quando Deus escolheu a casa de Abraão, não sabia que Sara era estéril? Sabia ou não sabia? Só que Deus insiste com a palavra a despeito das circunstâncias. Quando Sara coloca Agar na cama de Abraão, o Senhor aparece novamente para Abraão e diz assim para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que isso significa? O homem não pode ser perfeito em todo o seu padrão de moralidade e forma de viver. Como disse aqui o pastor, por isso Davi orava e ele dizia, expurga de mim os pecados que são ocultos, porque tem mais pecados do que eu tenho consciência de pedir perdão.
Então veja bem, o homem não pode ser o perfil de perfeição na sua moralidade. Deus não exigiria de Abraão aquilo que sabe que a sua humanidade não pode oferecer. Então quando Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, depois de Sara ter colocado H na cama dele, o que ele está dizendo é isso aqui: Abraão, faz o que a gente combinou. Que é o quê? Você não vai fazer, eu que vou fazer. Se eu não faço nada, eu vou fazer o quê, Camila? Você só vai estar. Deus disse assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Veja, se você analisar o perfil do comando, Deus não está dizendo faça, Deus está dizendo vem estar comigo. Ficamos tão perturbados em querer fazer cumprir o que Deus disse, que não desfrutamos de que na verdade Ele só quer que nós estejamos aonde Ele quer, para que Ele faça o que Ele quer fazer. Será que o Senhor não sabia da discrepância da casa de Abraão? Aí vamos lá, Abraão ora, o Senhor visita Sara, Sara gera Isaac. Isaac é o cumprimento parcial da promessa, porque em Isaac vai vir a multiplicação da descendência que Deus prometeu a Abraão. Mas o que o texto diz, gente? O texto diz que tinham tantas mulheres, mas Abraão manda o mordomo Eliezer buscar uma moça, lá no meio da sua parentela. Ele faz uma oração e pede a Deus sinal. Ele quer ter certeza que vai levar a mulher que Deus escolheu. Olha isso. Quando a gente olha para Sara, a gente pensa, ela é estéril porque quem escolheu foi Abraão. Mas quando a gente olha para Isaac, vê Eliezer fazendo a oração no poço, aonde Deus ia escolher Rebeca. Camille, por que você está falando isso? Para você se lembrar que a promessa da casa de Abraão é de multiplicação e descendência, e ela ia agora se cumprir em Isaac. Isaac podia casar com qualquer mulher do mundo, mas ele casou com uma mulher que a Bíblia diz que era... Você está de brincadeira comigo? Você está dizendo para mim que o pilar do memorial da fé, que o tripé que sustenta o paradigma de fé para a eclésia, que é o Deus de Abraão, o Deus de... e o Deus de... todos eles tinham uma vida discrepante no que tange a circunstância do cumprimento da promessa? Aí você pensa, Camila, deve ter sido coincidência, vamos tentar mais um pouco. Aí o texto diz que Isaac ora e o Senhor visita Rebeca, e Rebeca gerou tanto que gerou 2. De seu ventre sai Jacó e Esaú. Esaú arrebentou a boca do balão, fez muito filho porque não casou só com uma, mas se envolveu com vários. Dele saiu uma tribo e uma nação, mas Deus disse, eu não quero Esaú, eu quero... Aí Deus não sabia que Jacó ia ter a oportunidade de conhecer qualquer mulher no mundo, mas ia ficar apaixonado por uma, cujo nome seria Raquel. Mas o texto diz que Raquel era... Olha para quem está do teu lado e diz, é na tua casa mesmo, é com você mesmo. Quanto menos forem as tuas habilidades, maior a potência de Deus para te usar. Quanto mais frágeis forem as suas fraquezas, mais Deus vai explorar a força dele em você. Olha para os 3 aí e diga, é com você mesmo, é com você mesmo. Foi você que ele escolheu, é você que ele vai usar, é com a sua casa que ele tem promessa. E Deus cumpriu tudo, a despeito da esterilidade, a despeito da infertilidade. Complete para mim, por favor. Deus cumpriu? Vem com vontade, igreja. Deus cumpriu? Eles eram uma família modelo para ter nação? Não era. Sara já começou idosa. Madavai de Rauavassel e a câmera. Só que a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. E por que ele dava glória a Deus? Porque ele se lembrava daquilo que Deus faz. Quando você tem a palavra, suas circunstâncias e seus sentimentos não significam absolutamente para Deus nada. Pelo contrário, eles são a mola propulsora que Deus se assenta para poder fazer o que Ele vai fazer.
Camila, então se tudo isso é verdade, se eu tenho de Deus a palavra, se sobre mim é uma promessa, e se em mim também há uma fé, por que isso ainda não aconteceu? A maioria das pessoas que estão aqui, a maioria, sem medo de errar, colocam no tempo de Deus a culpa da sua incredulidade de ainda não ter visto cumprir o que Deus disse que ia fazer. A maioria das pessoas aqui que ainda não receberam o que em tese já deveriam ter recebido, dizem assim, é porque não está no tempo. Só que na verdade não é tempo, é incredulidade. Porque no ministério de Cristo você não vê o protelar de obra nenhuma. No Antigo Testamento sim, mas no Novo Testamento não. Você vê a execução imediata de toda a obra, porque era sobre o nome de Jesus. Por exemplo, você vê Jesus chegando aonde havia o paralítico no tanque de Betesda, dizendo para ele, tu queres ficar sã? E ele diz, eu quero, mas toda vez ele, queres? Olha, é aqui agora, você quer? Ele diz, eu quero. Quando? Então, levanta, toma a tua cama e anda. Quando? Agora. Levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantou e andou. Lembra do leproso que saiu do leprosário, correu ao encontro de Jesus na subida do monte e disse assim para ele, se tu quiseres, quiser é dar ao outro possibilidade de agir no tempo. Quando você diz quiser, você está dizendo faz quando você... Então ele diz, se tu quiseres, ou seja, quando você quiser, tu podes me limpar. Aí Jesus diz, eu quero. Parece que ele fica esperando, dizendo, mas quanto? Ele diz, agora, ser limpo. E o texto diz que ele foi limpo na hora. Olhe para quem está ao seu lado e diga, nem ontem. Não, eu sei que você está aqui desde as 9, mas não é possível que você ficou até o final para dar água, no final é que dá vinho. Quando eu disser, você olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, nem ontem, ok? De novo, vai! Nem amanhã. Diga de novo, nem amanhã, nem ontem. É hoje, é aqui e é agora. Você vai viver um destravar. A chave de Deus vai virar na sua vida. Por quê? Porque quando você se torna consciente da palavra, você percebe que não precisa, que Deus não precisa da sua fé para você, para fazer. É você que precisa da sua fé aqui e agora para que Deus te dê aquilo que Ele já fez. Ele já havia decidido, vou ressuscitar Lázaro. Está escrito versículos acima. Ele disse, vou ressuscitar Lázaro. Decidiu ou não decidiu? Precisava dos discípulos para isso? Mas ele disse, vamos comigo. Eles não queriam ir, ele insistiu, vamos. Vou perguntar de novo, precisava de algum dos discípulos para fazer a ressurreição? Algum deles ressuscitaria Lázaro? E ele queria o apoio ou a opinião de alguém para saber se ele ressuscitaria Lázaro? Também não, mas mesmo assim ele disse, vamos comigo. Senhor, se ele dorme, vai despertar. Não, ele morreu, mas vamos comigo, porque eu vou ressuscitá-lo. Preste atenção. Quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta vê que ele chega e diz assim, se tu estivesses aqui, passado, estivesse, conjugação do passado. Ela está dizendo, se tu estivesses aqui antes, meu irmão não estava morto agora. Quem está entendendo, diga amém. Se tu estivesse, passado, se tu estivesse, ela está dizendo, eu até queria que tu estivesse, mas eu queria que tu estivesse... Ouça isso. Responda para mim o que respondeu para os discípulos. Jesus precisa de Marta para ressuscitar Lázaro? Ele precisa da opinião dela para tomar a decisão dele? Não, ele já disse lá em cima, eu vou ressuscitar. Mas ele incentiva a fé de Marta e ele diz, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Por quê? Porque Marta tem fé, mas só funciona no passado. Ela diz, eu tenho fé, só tinha fé para o Senhor fazer antes. Se tu estivesses aqui... Tem gente que usa a fé, mas diz, se eu tivesse conhecido Jesus antes, se eu tivesse terminado a faculdade naquela época, se eu não tivesse parado a carteira de habilitação naqueles dias, você crê em Jesus, mas só fica usando a sua fé no passado, e fé no passado não move. Aí ele anima a fé de Marta e diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Quando ela ouve vai, ela sai do passado e vai direto para o futuro. Errou de novo. Porque fé no passado não resolve nada. E no futuro também não. Camila, mas fé não é expectativa? É a expectativa de que Deus vai fazer no futuro quando você acredita no... Isso aí. Aí ela tira a fé do passado e bota lá no presente, Samuel. Eu creio. Olha isso. Você vê, ela tem fé. Mas se não for usada do jeito certo... Ela
pensa que Jesus está falando da ressurreição do último dia. Aí ela diz, eu sei, naquele grande dia. Aí Jesus é o único homem em toda a humanidade que pode conjugar o verbo no passado, no presente e no futuro. Ele poderia olhar para ela uma vez, de que o cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Ele poderia dizer, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Mas isso não mudaria a vida de Marta, porque fé no passado não resolve. Ele também poderia conjugar se ele quisesse, porque o cordeiro evidenciaria a sua entrega agora no madeiro. Ele poderia ter dito, Marta, conjugando no futuro, aonde a fé dela havia se transportado, eu serei. Oh, faz um som de ressurreição, filha, um som de ressurreição. Camila, eu não sei como é que é isso, vai saber agora. Cadê a bateria? Cadê a bateria? Eu quero muitos pratos para a ressurreição do que Deus vai fazer agora. Oh, isso aí. Eu senti que alguma coisa ressuscitou. Faz de novo. Aquele negócio que você... Camila, eu estou sentindo alguma coisa. Sabe o que você está sentindo? A sua fé indo para o lugar certo. Chega de ficar preso no que não pode mais ser mudado. O abuso que você sofreu não pode mais ser mudado. Quem te tocou indevidamente não vai te tocar nunca mais. Porém, não pode mudar o que já foi tocado. Alguém pode ter tocado na sua virgindade, roubado a sua fragilidade, e você só vem falar com Deus dessas coisas do passado. Eu entendo, só que você está presa lá, está preso lá, porque tem rapazes aqui que também foram tocados em áreas que não deveriam. E você diz, se Deus estivesse comigo lá, se Deus tivesse me ajudado lá, se Deus tivesse impedido aquilo lá, Ele poderia ter dito, eu fui. Aí Ele diz, eu tenho uma obra na sua vida. Aí você diz, Deus, me tira de lá, porque eu quero chegar ao que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu acredito que o Senhor tem cura para mim, renovo para mim, vitória para mim. Mas também não acontece nada. Por quê? Porque você só fica lá no futuro. Ele poderia hoje aqui dizer, eu serei, e abençoar o seu futuro. Mas Ele não quer reter você no passado, e nem quer te fazer esperar o futuro. Ele quer que você viva isso agora. Então, podendo dizer eu fui, não disse eu fui. Podendo dizer eu serei, não disse eu serei. Ele disse eu sou. Presente. Marta, eu sou. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ô Josadak, fica tranquilo. O homem que caminha por entre a fornalha, Ele está aqui, independente de ar-condicionado, independente de som. O quarto do homem está aqui. Aquele que caminha entre o fogo está aqui, está aqui. E Ele diz eu sou. Ele diz eu sou. Nem fui, nem serei, mas para ti Ele diz eu sou. Vai ressuscitar. 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 Amigo Lázaro, você vai ressuscitar. Menina abusada, você vai ressuscitar. Escolhido de Deus, tem promessas de Deus, foi ungido por Deus, mas está morto e alguém diz, já fedeu. Ele não diz eu fui, nem diz eu serei. Ele vem hoje no Transformação para te dizer eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que precisar que eu seja. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Oh, eu sou. Eu
eu sou, eu sou, eu sou a cura que você precisa. Eu sou. Eu sou. Presta atenção. Segura só um pouquinho, rapazes. O que é, Camila? Vai voar? Não duvida, não. Se o eu sou me tomar, eu voo sem asas. Eu sou. Escute isso. Escuta. Josadak, você ouviu o que eu te falei? Te mandei um recado aqui. Josadak mandou uma mensagem para mim. Com carinho. Aqui é amigo, aqui é fechamento. Aqui tem liberdade. Camila, já desligaram o ar. Não. Sim, nós vamos terminar. Aqui não tem desobediente nem rebelde. Só que assim, se o eu sou quiser mandar o quarto que anda no meio dos três, vai vir alguém ali na porta dizendo assim, ó, mandaram mandaram deixa. E vai dizer, que é isso? Que é isso que está acontecendo aí dentro? Eu não tenho coragem de parar aquilo que Deus vai começar. Relevarai de canta, relevaracandere, seja renovado, seja ressuscitado. Chega, para com esse negócio, viu? Se, quando tu tem de Deus uma palavra, tens em Deus fé, mas você só fica nessa, se, ou, quando, sabe por que ele diz, ao invés de dizer, fui, ou serei, mesmo podendo, ele diz, eu sou, porque ele está dizendo, Marta, nem ontem, nem amanhã, ele vai levantar agora. Hoje é muito tempo. Ele vai levantar. Bota a mão no seu coração, porque é ele que precisa hoje. Desculpa. Na efusão falei errado. O coração precisa sentir certo. E a única maneira de você sentir certo é você sabendo do jeito correto. Bota a mão na cabeça. Chega de ser governado pelas emoções. Fecha os olhos. Comece a orar aí onde você está agora. Eu vou te ajudar. Só feche os olhos e não pare de interceder. Aonde você estiver, embaixo da galeria, lá em cima no ponto, não importa. Diga, Senhor, eu não quero mais, Senhor. Vai falando com Deus aí. Ser governado pelas minhas emoções. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu não quero ser governado pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei. Porque o coração é enganoso, mas o Senhor é verdadeiro. A partir de hoje, Senhor, Tu tens liberdade em mim. Eu sou uma terra vasta, um campo fértil, para o Senhor cumprir toda a sua vontade na minha vida. Entendendo que nada de tudo aquilo que o Senhor poderia ter feito, ou que o Senhor deixou de fazer no passado, nada do que aconteceu ou deixou de acontecer vai me impedir de viver o que estou a viver hoje, aqui e agora.
Eu repreendo toda âncora que te prende no passado, e repreendo toda a etapa que você quer queimar no futuro, e declaro sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga: fé no agora. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Aplauda por esta palavra, aplauda o eu sou.